Meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, Programa de Segurança nas Estradas, sou um dos fundadores da Trânsito Amigo, entidade de vítimas de trânsito, que é presidida pelo Fernando Diniz. Conforme eu já alertei no passado, esse espaço não tem objetivo político. Nosso foco aqui é preservação de vidas. E é importante que as pessoas entendam isso, porque a violência no trânsito não escolhe as vítimas em função das suas ideologias, simpatias políticas ou no candidato que votaram. A violência no trânsito mata a todos indistintamente. E eu venho falar aqui sobre uma tragédia que ocorreu no Paraná com um ônibus que vinha do Pará, em que morreram 19 pessoas no local e 33 delas ficaram feridas, 4 em estado grave, que foi noticiado pela mídia nos últimos 2 dias. Por que eu quero falar sobre esse caso, como já falei sobre outros no passado? Para ver se a gente entende o seguinte: nós precisamos aprender com a tragédia, até em respeito às vítimas e seus familiares, para que elas não se repitam. Esse é o nosso foco. E existe uma série de fatores que são comuns neste acidente, em outros que nós analisamos no passado, e que nós vamos pontuar aqui para que as pessoas entendam que não é acidente. É uma série de fatores que vão contribuir para a tragédia que nós assistimos lá no Paraná, na BR-376. Quando o ônibus vai fazer uma viagem de 3.500 quilômetros, é normal que as pessoas, principalmente as mais humildes, que vão fazer uma viagem em que elas estão mudando para outro estado, elas busquem o preço mais barato e o veículo que possa levar o maior volume de bagagem. Então elas não vão checar se a empresa é regular, se o transporte que ela vai fazer é efetivamente autorizado para esse tipo de viagem, nem mesmo se estarão transportando mais bagagem do que aquilo que está previsto pela legislação e pela segurança. Em segundo lugar, elas também não analisam que se numa viagem dessa vão ter 2 motoristas revezando ao volante, eles não vão ter o descanso apropriado. Basta perguntar aonde eles vão dormir. E a resposta será no banco ao lado do colega. Não há condições sequer do passageiro descansar adequadamente, quanto mais o motorista que vai enfrentar, às vezes, não uma viagem de 3.500 quilômetros, mas muitas vezes de 7.000, porque tem o bate e volta. Ele chega no destino e vem com outros passageiros junto com o seu colega. Então a chance de fadiga, de cochilar o volante, de perder os reflexos num momento importante, aumentam substancialmente. E isso é preciso que as pessoas entendam. E tem que analisar antes de comprar a passagem. A Agência Nacional de Transporte Terrestre não pode autorizar uma viagem que 2 motoristas vão ter que revezar o volante durante literalmente dias sem o descanso apropriado. A NTT tem condições de impedir isso, basta ela regulamentar. Esse tipo de viagem também faz com que muitos desses motoristas façam uso de substâncias psicoativas, drogas, e infelizmente, na maioria dos casos, cocaína, porque para aguentar uma jornada dessas, ou ele é um super-homem, ou depois de um certo tempo, ele vai fazer uso de substância. E para que as pessoas tenham uma ideia do tamanho do problema, depois eu vou conversar mais sobre a questão do exame toxicológico, mas em 2019 nós tivemos nas operações de lei seca, tanto em área urbana quanto nas rodovias, 296 condutores da categoria D, ou seja, que podem dirigir um ônibus como esse, que foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, droga lícita. No caso do exame toxicológico de larga janela, que os motoristas têm que fazer também, dessa categoria D, em que eles têm que ir ao laboratório, que eles vão pagar pelo exame, portanto que eles sabem que é um exame que pode flagrar o uso regular nos últimos 90 dias, foram flagrados 23.000, 88 vezes a mais. Isso dá uma ideia da dimensão de uma parte do problema, ele é maior ainda. Por quê? Porque muitos condutores não vão ao laboratório pagar para fazer um exame que vai dar positivo. E esses que deram positivo é mais ou menos como se quem vai fazer, um bêbado procurasse a operação da lei seca e dissesse: eu quero pagar pelo teste do etilômetro estando bêbado, por uma droga lícita. No outro caso, do exame toxicológico, seria por uma droga ilícita. E isso explica também porque muitos não renovam a carteira, exatamente porque não passaria no exame, e até em alguns casos nós estamos pegando ônibus dessas viagens semelhantes a essa, em que os motoristas estão dirigindo com a categoria B, ou seja, eles sabem dirigir ônibus, eles estavam habilitados no passado para dirigir ônibus, mas eles sabiam que não passavam no exame toxicológico e, portanto, migraram para uma categoria B e
e contam com a sorte de não serem fiscalizados num trajeto desse. E não é só a fiscalização de se estão habilitados ou não para dirigir o ônibus, ou se o ônibus está regular ou não. Existem outras coisas que também não são fiscalizadas. Velocidade. É muito comum nesse tipo de viagem, querendo chegar ao destino, como qualquer viagem, o mais rápido possível, quanto mais motoristas que vão enfrentar uma jornada desse gênero. E eles já sabem de antemão onde estão todos os radares fixos, porque eles são indicados nos sites dos órgãos responsáveis, isso já é previsto na legislação, está no Waze, está no Google Maps, então você bota no celular, você já sabe. Entretanto, desde a resolução 798 do CONTRAN, passou a ser obrigatório também indicar, inclusive, onde terá fiscalização de radar portátil. O que significa isso na prática? Que esses condutores também sabem hoje todos os locais onde eles poderão encontrar um policial fazendo fiscalização. Nas rodovias federais não existe controle de velocidade à noite, então eles andam a qualquer velocidade. E eles sabem que 95% das rodovias federais, por exemplo, não existe fiscalização de velocidade. Existe limite de velocidade, mas não existe fiscalização. Então eles passam a ter o passaporte para impunidade, para andar a qualquer velocidade, num ônibus de 2 andares. O ônibus de 2 andares, risco maior de tombamento, consequentemente em alta velocidade, que foi relatado inclusive por alguns passageiros dessa viagem. Então nós vamos tendo uma soma de ingredientes que vão contribuir para aquilo que no final a imprensa vai noticiar como acidente. E quando você chega com todos esses fatores incluídos, velocidade, peso, ônibus lotado, passageiros no segundo andar em determinados momentos dançando no ônibus, portanto sem cinto de segurança, motoristas esgotados, talvez até sob efeito de substância, numa descida de serra cheia de curvas e o ônibus de 2 andares, com 3 eixos, com grande chance de tombamento, sai da pista e acontece o que aconteceu, o segundo andar praticamente desaparece, como acontece normalmente nos acidentes com esse tipo de ônibus, e o índice de óbitos é muito elevado. Não, vamos chamar isso de acidente. Não é acidente. É uma tragédia anunciada, que junta uma série de fatores que a gente relatou aqui, que se repetem em vários outros acidentes. E, infelizmente, o que vai acontecer é que nós vamos ter mais notícias desse gênero. As pessoas vão comentar, nós seremos chamados para falar, como fomos em vários casos, para falar com a imprensa sobre o que pode ter ocorrido. Mas nós não teremos aprendido. Está na hora de nós aprendermos com os acidentes. Seja para que a gente consiga evitar os próximos, seja em respeito às vítimas e seus familiares. É preciso o governo, as autoridades, e aí eu me refiro não só ao governo federal, mas também aos estaduais, porque também fazem a concessão de viagens estaduais e muitas vezes também em condições semelhantes. É preciso as autoridades não permitirem esse tipo de viagem. Não pode ter 2 motoristas viajando dessa forma. É preciso inibir o transporte clandestino. É preciso que os passageiros entendam de que o preço mais barato não é necessariamente a melhor forma de chegar ao seu destino. Quanto mais colocando bagagem em excesso, quanto mais escolhendo um veículo que tem grande risco de tombamento, com motoristas em estado de fadiga e muitas vezes em excesso de velocidade em rodovias precárias. Não foi acidente. É uma tragédia anunciada que eu espero que a gente aprenda para que elas não se repitam. Já está na hora de se mudar.